E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, cumprimento ao professor Pedro Campos. Ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fez um trabalho muito importante a respeito da trajetória das empreiteiras brasileiras no nosso país, particularmente ao longo da ditadura. Essa sua tese, inclusive, se transformou em um livro, tem o nome de Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988. Pedro Campos, bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer falar contigo novamente. O prazer é todo nosso, Pedro. Nós já conversamos aqui no programa? Já no ano passado, a gente, no período, enfim, que o livro foi lançado, a gente já teve uma conversa sobre esse mesmo tema. Você me perdoe, Pedro, porque aqui a quantidade de entrevistas que fazemos ao longo da semana e ao longo do ano é muito grande. Você me perdoe porque eu confesso a você que eu não tinha essa recordação. Mas o mais importante é trazer de volta esse assunto no momento onde, especialmente por conta aí da Operação Lava Jato, esse setor, considerado um dos poucos que ainda mantém um controle de capitais nacionais, esse setor está na berlinda. E não é sem razão, não é? Talvez você, inclusive no seu estudo, tenha levantado muitos casos tão escabrosos quanto esses que surgem em torno aí da Operação Lava Jato e particularmente o esquema aí de relacionamento de grandes empresas de engenharia do Brasil com a nossa maior empresa nacional, a Petrobras. E é a partir daí que eu quero conversar com você. Te espanta o que vem sendo revelado aí pela Operação Lava Jato? Essa capacidade dessas grandes empresas agirem como um cartel? Isso não é de hoje, né? Isso também não é do governo do PT, não mas não é apenas do governo do PSDB. Essa forma de organização cartelizada das empresas, enfim, remete a períodos muito antigos, né? Por exemplo, eu estudei mais a fundo a ditadura, isso era muito comum, né? Principalmente quando há um volume muito grande de obras, essas empresas elas percebem que não tem como tocar todas e elas próprias dividem entre si. As especializadas, as que têm porte para tocar um tipo de obra, né, fazem isso. Então é muito comum uma prática cartelizada de divisão de obras no setor. Às vezes se dá entre empresários, às vezes se dá no sindicato, na associação dos empreiteiros, né, mas eu encontrei vários indícios disso ao longo da minha pesquisa, né, e é algo que, enfim, remete a períodos bastante antigos, né. O seu trabalho, Pedro, aponta a ditadura como origem da inserção, contaminação e subordinação do Estado, na verdade, a esses interesses das empreiteiras. Por que isso? Antes da ditadura, essas empreiteiras também não tinham um papel relevante? Sim, elas tinham, com certeza, né? O que eu percebo é que elas, enfim, a maior parte delas, né, as principais que a gente tem hoje no Brasil, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, elas vão, o momento de sua fundação é finais da década de 30 e início dos anos 50. Então elas emergem, o advento delas se dá em meio ao projeto de desenvolvimento industrial varguista, né, que a gente vai ter pós-crise 29, pós-década de 30 no Brasil. Porém, elas realmente tomam um outro patamar, elas crescem de maneira avassaladora no período Juscelino Kubitschek, né, na segunda metade da década de 50, quando a gente tem os grandes empreendimentos de Brasília, das rodovias, né, do plano de metas. Então, assim, as vésperas da ditadura, elas já eram poderosas, elas já eram grandes, tanto é que já estavam organizadas, já tinham associações nacionais desde o final da década de 50, né, e tanto é que tomaram uma posição e participaram ativamente do golpe de 64. Né? Algumas empresas financiaram o IPES, né, que é um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, um órgão aí estudado pelo professor René Armand Dreyfus, né, que foi muito decisivo no golpe de 64. Né?
empreiteiros, inclusive, tinham posições-chave nesse estudo e eram muito próximos dos militares, dos mais importantes militares responsáveis pelo golpe, como, por exemplo, o Gobeiro do Couto Silva, né? E o que a gente percebe é isso. Desde antes da ditadura, essas empresas têm uma inserção dentro do aparelho de Estado, né, bastante significativa. Por exemplo, a Petrobras, ela tem como diretriz, desde seu início, apoiar e fortalecer empresas privadas nacionais, né? Então, por exemplo, a Odebrecht tem seu primeiro contrato com a Petrobras no ano de fundação da estatal, em 1953. Né? Ela tem uma longa história, enfim, entre aspas, de parceria com a Petrobras. Ou melhor, ela está realmente com seus interesses alojados dentro da estatal desde o seu início, desde o seu começo. Né? E, ora, com as características da ditadura, um regime fechado, um regime que a imprensa era censurada, um regime que não havia um parlamento livre, os mecanismos de fiscalização eles estavam amordaçados, a gente vai ter, digamos assim, a potencialização do acesso desses empresários às agências do aparelho de Estado. Eles estão cada vez mais presentes e têm mais poder cada vez mais para se inserir dentro do aparelho de Estado e pautar as políticas públicas, né? De modo que, se elas cresceram muito no período de JK, elas realmente aprofundaram em muito, né, o poder que elas têm político, econômico e sobre o Estado brasileiro. Elas realmente assumiram posições, né, centrais dentro do Estado durante a ditadura. Você recupera, inclusive, um decreto de 1969 que conferia reserva de mercado para as construtoras brasileiras. Explique, por favor, para os nossos ouvintes o que significava isso à época. Então, a ditadura em geral, ela foi extremamente favorável a esses e outros empresários, né? Ela teve políticas muito benéficas para as empresas, principalmente para alguns setores empresariais. Os empreiteiros, em particular, gozaram de isenções fiscais, financiamento privilegiado, toda a política para os trabalhadores que era favorável às empresas, como arrojo salarial, né, perseguições de organizações sindicais. E, dentre essas medidas para o setor específico, ela realmente chama atenção essa medida de reserva de mercado. Em 1969, logo depois do AI-5, com o Congresso fechado, existe um decreto presidencial, né, que na verdade era uma ideia e já tinha sido aventada pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto, né, que proíbe a participação de empresas estrangeiras na realização de obras contratadas pelo governo, né, ou melhor, obras públicas apenas com empresas nacionais. Isso já era um reclame, já era uma demanda do setor, né, eles já tinham, enfim, pedido isso. Existiu uma campanha no início da ditadura contra a presença de empresas estrangeiras no Brasil, campanha liderada pelo Clube de Engenharia, chamada Em Defesa da Engenharia Nacional. Ela brincava com o mote da campanha do Petróleo Nosso, falando que era engenharia nossa, né, como crítica à política do governo, de ficar contratando empresas estrangeiras, né, para realização de serviços de engenharia e projetos de engenharia no Brasil. E com essa medida, essas empresas, as empresas nacionais de engenharia, elas vão ter a possibilidade de tocar nos grandes empreendimentos do chamado vinagre econômico aqui no Brasil, né? Grandes obras que foram realizadas naquela época, né? Sem o inconveniente da concorrência com empresas estrangeiras, o que fortalece inclusive as práticas cartelistas que elas desempenhavam naquele período. Essa que é a grande questão, porque os genuínos projetos desenvolvimentistas e os militares, de alguma maneira, encarnavam esse papel, têm a clara preocupação de fortalecer as empresas nacionais, não é? Empreender processos de rápida industrialização com forte apoio estatal e principalmente com essa preocupação de se defender empresas nacionais. A grande questão é como evitar que essas empresas, que evidentemente são beneficiadas, acabem exercendo uma influência perniciosa junto ao Estado, que faça com que o Estado, na verdade, cada vez mais cumpra os seus objetivos
corporativos, das empresas que são beneficiadas por esse tipo de política, e não o atendimento a objetivos que poderíamos dizer de toda a sociedade. Como separar essas questões? Você de alguma maneira tem uma opinião sobre isso? Como de alguma maneira fortalecer empresas de capital nacional, mas ao mesmo tempo evitar que essas próprias empresas assumam um papel de comando do Estado? Olha, isso é uma ótima questão. Eu entendo o seguinte, não, realmente essas empresas, elas pautam política pública, elas vendem projetos e elas acabam, né, dando agenda, muitas vezes, das políticas públicas em certos setores no Brasil, né? Tem a frase famosa do Adib Jatene, ministro da Saúde, em 1993, na qual, quando ele falou, o orçamento da República é feito pelas empreiteiras, né? E ele estava se referindo a toda a atividade desses empresários dentro do Congresso Nacional para a obtenção de emendas parlamentares, né, que vão fazendo emendas ao orçamento da União. Enfim, e é isso, como esses empresários são importantes no parlamento e nos partidos políticos no período pós-ditadura. É complexo, porque, por exemplo, a gente tem um agravante de não ter só essas empresas poderosas, com papel político poderoso nos partidos, no parlamento, em particular nas eleições, né, por conta do financiamento empresarial. Além disso, a gente tem, eu acho que, o agravante de ter no Brasil, após a ditadura, empresas muito grandes, né? Essas três maiores, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, elas não se interessam, por exemplo, por obras pequenas, né? E elas vendem uma necessidade de grandes projetos, né? Então, elas não... e elas, de certa forma, a impressão que eu tenho é que elas conseguem pautar um pouco a política pública nesse sentido. Não existe um projeto no Brasil, por exemplo, na área de energia, de privilegiar pequenas centrais hidrelétricas, né? Projetos de corte menor, tipo energia eólica e tudo mais. Não, o projeto, o modelo brasileiro, que foi implantado, né, foi consolidado na época da ditadura e resgatado recentemente, é o de grandes centrais hidrelétricas, com energia barata, custo muito elevado, né, impacto social bastante acentuado, né? E esse modelo se reproduz, ele é retomado, né? Enfim, vários projetos de grande porte, de certa forma, eles conseguem pressionar para que eles sejam implementados. A saída para isso é realmente algo bastante complexo para se pensar. Eu vejo algumas possibilidades que eu acho que, enfim, não resolveriam, mas tenderiam a minorar o problema. Eu acho, por exemplo, que não existe espaço para o financiamento empresarial de campanha, né? Porque quando uma empresa vai lá e doa, entre aspas, dinheiro para a campanha, né, como falou o Barusco há 2 semanas atrás, o Pedro Barusco, aquilo é um empréstimo a juros elevados, ela vai cobrar no futuro. Aquilo é um investimento, ela vai querer, depois dos dividendos, ela depois vai querer, né, o resultado. Além disso, é uma empresa que financia e governa junto, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, enfim, isso certamente entendo que é um mecanismo dispositivo que realmente tem que ter fim. Outra coisa enfim, tem que reformar, eu acho que a lei de licitações, que também é uma lei que abre diversas brechas para essas empreiteiras, né, disporem de aditivos, enfim, ao contrato, né, tornando a obra, né, essas monstruosidades que a gente vê de cara, né? E eu acho, sinceramente, que a gente poderia pensar, né, um governo não ficar tão dependente das grandes empresas, procurar as médias, e por que não a gente pensar também em agências públicas realizando obras, né? O Exército Brasileiro tem, por exemplo, um batalhão de engenharia que realiza obras. E a gente já teve, em outros momentos históricos, experiência de estatais brasileiras que fazem obras públicas, né? E não precisa ser uma substituição generalizada das empresas privadas pelas estatais. Mas se uma empresa estatal, por exemplo, entra no jogo, ela pode, por exemplo, furar o cartel, né? Ela pode reduzir um pouco as margens de lucro do setor, né? Eu tenho certeza absoluta, porque em outros momentos isso aconteceu, que as empresas vão espernear, vão gritar, vão sair na imprensa, vai ser capa de jornal, manchete contra essa prática, né? Mas eu acho que poderia ser, digamos, mais um mecanismo para minorar um pouquinho
essa dependência e o poder desses empresários na política brasileira. Me parece que o que a gente observa aí, pelo menos nesses últimos anos, é um processo contrário a esse. Por exemplo, muita gente aponta que todos esses problemas que de sobremaneira aconteceram particularmente na Petrobras, tudo isso de alguma maneira ganhou um grande impulso a partir de 1998, com a edição daquele decreto que na prática simplificava o processo de licitações na Petrobras e abolindo ali a vigência da Lei 8666 na contratação de grandes obras. Esse decreto, inclusive, é muito curioso porque ele surgiu no governo Fernando Henrique por iniciativa da Advocacia Geral da União, que tinha no seu comando o senhor Gilmar Mendes. O curioso é que agora, em meio a muitos questionamentos sobre esse decreto, o próprio Gilmar Mendes, agora como ministro do STF, vem concedendo sistematicamente liminares, preservando justamente a possibilidade de aplicação desse decreto por parte da Petrobras. E isso num contexto onde, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas da União critica esse tipo de prática. Você acha que esse decreto, evidentemente, atende a uma flexibilização no regime de contratação que vai ao encontro dos interesses dessas grandes construtoras? Então é um caminho muito inverso do que, por exemplo, poderíamos imaginar de um controle maior sobre esse processo. Você concorda que após esse decreto nós tivemos aí uma situação de maior vulnerabilidade dentro da Petrobras? Não, com certeza. É interessante notar, são parentes, que o mesmo Gilmar Mendes, esse que foi responsável por esse decreto, por essas liminares, é o ministro hoje no STF que fez pedido de vista sobre o fim do financiamento empresarial de campanha, que é um pedido de vista que se arrasta aí por alguns meses, Então, não, e ele disse que não vai liberar. Deixou já claro, até desafiou seus pais, perguntando se todos acham ele bobo, porque na verdade acham que podem utilizá-lo para quebrar aí essa regra, né? Interessante isso, Parece que tem algo, enfim, uma linha comum na ação dele, no que se refere aos interesses dessas empresas. O fato sim, com certeza, as políticas neoliberais, decisões neoliberais, aí está claramente esse decreto pode ser entendido dessa forma, flexibilização dos mecanismos de controle sobre o capital, flexibilizando essa relação entre Estado e capital, certamente propiciam e facilitam mecanismos de cartelização e de, enfim, brechas para propinas, para pagamento de recursos que vão depois para financiamento eleitoral e tudo mais. É claro, o Fernando Henrique, a administração que foi feita no período na Petrobras foi de torná-la uma empresa sem, entre aspas, as amarras, sem um caráter público, para ser sincero. Ele fez uma série de flexibilizações, acabou com o monopólio e tudo mais, e facilitou a entrada desses interesses, desses empresários à época. Teve projetos na época de privatização da Petrobras, algumas empreiteiras brasileiras se interessaram. A Odebrecht tinha um projeto de comprar toda a Petrobras. Não vingou porque exatamente ela não tem porte suficiente para tal, de qualquer forma, sim, esse mecanismo ele facilita, esse decreto de 98 ele facilita. Porém, a impressão que eu tenho é que nessas concorrências, mesmo quando há concorrência pública, licitação, muitas vezes esses empresários, a partir de acertos pré-arranjados, eles conseguem definir um pouquinho quem vai ser o vitorioso, qual vai ser o lance. Alguns fazem também um lance para perder proposital. Existem esse tipo de prática. Então, se esse mecanismo, se esse decreto de 98 facilita um pouco arranjos não públicos, as próprias licitações muitas vezes também conseguem ser, enfim, contornadas no seu objetivo pela prática, pelos acertos desses empresários. O fato é isso, assim, a gente tem em vários momentos da história, na ditadura isso é muito comum, a contratação sem concorrência.
Era muito comum. Acontecia às vezes, obviamente. Havia as concorrências, havia licitações, mas nem sempre era regra. Da mesma forma, hoje em dia, a Petrobras, principalmente, atua muito por contratação sem concorrência e com aditivos, com valores que vão crescendo, né, o que é realmente um ótimo negócio para essas empresas. Além do que foi arbitrado a possibilidade de você abrir licitações para a escolha de projetos que, na verdade, incorporavam várias etapas de uma mesma proposta, como, por exemplo, o projeto básico, o projeto executivo e mais a própria parte de execução da obra sendo feita por um único grupo. Então isso, para muitos, é um problema seríssimo. A grande questão, Pedro, é que nesse momento, essas grandes empresas brasileiras estão na berlinda. E se a lei for levada às suas últimas consequências, os seus controladores poderão, na verdade, ser inviabilizados. E a grande questão que se coloca aí, que eu quero conversar com você, se você tem alguma, com todo o seu conhecimento, se você tem alguma sugestão, proposta para esse desafio, é como criar alternativas às empreiteiras privadas que hoje comandam esse setor importantíssimo do país. Essas empreiteiras privadas, elas poderão estar inviabilizadas. Não sem razão, alguns órgãos da nossa imprensa dominante defendem abertamente a entrada, por exemplo, de empresas estrangeiras, o que me parece não resolveria o problema. Como então criar alternativas a essas grandes empresas nacionais, privadas, que atuam no país e que parecem que poderão estar inviabilizadas? Essa questão da situação atual delas é realmente algo que tem me espantado um pouco, né? Porque, pesquisando o setor, o que a gente vê historicamente é uma sucessão de escândalos envolvendo esses empresários. E a impressão que dá é que eles todas as vezes, né, chegam e ficam capa de jornal, vão no Congresso prestar depoimento, vão para a CPI, cria-se um grande circo e no dia seguinte eles estão muito bem obrigados, estão muito fortes, continuam com seus contratos, continuam com seus contatos políticos e tudo mais. Realmente, na situação atual, a coisa parece estar um pouco diferente, né? A OAS aí já está com pedido de falência já indicado, né? E outras empresas também passam por dificuldades bastante significativas, né? O fato quais seriam as alternativas? Eu entendo que existem mecanismos, eu acho que é necessária uma mudança estrutural da relação empreiteiros e Estado no Brasil, né? E para isso, eu preciso de um novo marco, eu acho que institucional, um novo marco, enfim, legal para a atuação dessas empresas. Eu acho que alguns mecanismos, né, importantes que precisam ser revistos são esses: o financiamento empresarial de campanha, né? Eu, inclusive, sou um pouco tanto cético acabar com o financiamento empresarial, manter o financiamento privado, porque financiamento por meio de pessoa física, eu entendo que também pode estar sujeito a fraudes e a participação das empresas de maneira oculta nesse processo, mas eu acho que o financiamento empresarial, ao seu fim, seria um avanço, né? Da mesma forma, eu acho que é preciso rever esses mecanismos extra-lei de licitações e também a própria lei de licitações, né? E por fim, isso, como eu falei anteriormente, eu acho que, né, é muito comum, por exemplo, o governo no setor do etanol, em outros setores, quando eles veem que existem umas práticas do setor privado todas combinado, forçando o preço, forçando alta, entra com a empresa pública para quebrar justamente o cartel e garantir o suprimento, o abastecimento do mercado interno e tudo mais, né? A Petrobras faz isso no setor de etanol. Então, da mesma forma, nesse setor, que é um setor amplamente cartelizado, né, uma empresa pública ou uma agência pública poderia atuar, né? A própria Petrobras tem uma equipe de engenharia bastante razoável, né? Ela poderia ter, enfim, um setor que realiza também alguns empreendimentos. Eu acho que nada impede isso, né? Então acho que as saídas seriam talvez por essa direção. Há quem aponte, por exemplo, uma alternativa de uma dessas gigantes vir a ser estatizada para que o governo tenha controle
sobre uma empresa e tem acesso a um setor no sentido de melhor conhecê-la, e mantendo as demais que tenham uma situação precária frente aí às consequências da Operação Lava Jato, sob uma espécie de intervenção, na medida inclusive que boa parte dessas empresas, se não todas, são, por exemplo, devedoras junto ao BNDES, por exemplo. O BNDES fez algo semelhante junto à AS Eletropaulo, frente à crise que se abateu nessa multinacional que, na verdade, se beneficiou do processo de privatização do setor elétrico. E, posteriormente, ela entrando em dificuldades, o próprio BNDES fez um rearranjo, inclusive societário, e passou a ter, ainda que não seja o seu controlador, passa a ter ingerência direta na sua administração, pelo menos durante um período de tempo. Você acha que, dada a importância desse setor para a economia nacional, algo do gênero seria viável? Eu acho que sim, eu acho que seria uma boa ideia. Agora, desde que isso é muito importante, né? Quando a gente fala de estatização de empresa, é importante que os donos das empresas não sejam favorecidos por essa operação. Pelo contrário, que eles paguem, que eles arquem, inclusive na justiça e com o seu patrimônio, né, com os crimes, com as irregularidades nas quais eles estiveram envolvidas, né? Agora, tomar o ativo da empresa, né, inclusive os empregos, todas as obras que são tocadas para o setor público, para justamente atuar, né, realizando obras públicas com a margem de lucro inferior à vigente no mercado, né, que é muito elevada a margem de lucro nesse setor, né, justamente para poder ser um mecanismo do Estado brasileiro para poder quebrar esse cartel, para poder tocar obras públicas que são prementes e que são muitas vezes atrasadas de propósito para essas empresas, né? Muitas vezes as obras são um grande mecanismo para ficar conseguindo mais recursos, aditamentos e tudo mais. Eu acho que seria uma boa saída. O risco só, sempre quando a gente fala de estatização, é realmente, digo assim, salvar a vida do empresário. Então, por exemplo, uma OAS, que parece que que está realmente na UTI atualmente, né, do César Mata Pires. Eu ficaria muito insatisfeito se o César Mata Pires, genro do Antônio Carlos Magalhães, passasse incólume, passasse bem nessa história toda, né? Agora, se ele fosse só punido ao mesmo tempo que a OAS fosse estatizada, né, sem danos ao patrimônio público, eu não vejo isso de uma maneira negativa. Por fim, Pedro, eu tenho aqui uma pergunta muito curiosa do nosso ouvinte, Luiz, aqui da Gamboa. Ele pergunta se você, no seu estudo sobre a trajetória dessas construtoras, dessas empreiteiras, se você tem alguma informação sobre a construtora Cavalcante Ferraz, que, segundo ele, teria sofrido pressões por ocasião da construção da ponte Rio-Niterói e que acabou levando à própria falência dessa empresa. Sim, isso é muito interessante. A gente tem alguns casos, tem o caso da Cavalcante Ferraz, envolvido na ponte, no primeiro consórcio, que é o consórcio que foi afastado, né, junto com a CCBE e outras empresas, e tem várias empresas que sofreram isso. Elas não foram exatamente sócias como as outras da ditadura, pelo contrário, elas acabaram sendo perseguidas e foram, de certa forma, vítimas do regime, né? O caso máximo disso, certamente, é o da Rabelo, uma empreiteira muito grande, poderosa, mineira, próxima do seu presidente, dono, né, Marco Paulo Rabelo, próximo do Juscelino Kubitschek, né, responsável pelas obras do Eixo Monumental de Brasília, né, que era uma grande empreiteira, das maiores do Brasil, às vésperas do golpe, e que sofre um processo de decadência bastante pronunciado com a ditadura, né, e acaba indo à falência na década de 70. E outras empresas têm histórico similar, né, principalmente do Rio de Janeiro. Existiam várias empresas aqui do Rio que eram muito próximas, digamos assim, tinha uma relação política, um contato político com alguns líderes do varguismo, né, do PSD, do PTB, e essas empresas sofrem um processo de perseguição após o golpe, né. No caso da Ponte Niterói, houve um primeiro consórcio responsável pela construção, que reuniu algumas empresas, né. Esse consórcio foi afastado, né, por conta de atrasos, enfim, de queixas
da ditadura em relação a como a obra era conduzida, né, e foi chamado segundo consórcio, esse com empresas que estão aí até hoje, Camargo Correia, Mendes Júnior e tudo mais, né, e as empresas do primeiro consórcio, elas logo após esse afastamento por parte da ditadura, todas elas vão sofrer um processo de decadência e vão sofrer um processo de falência. Realmente o negócio parece, tudo aponta, eu não tenho, enfim, dados sobre isso, mas tudo aponta para um processo de perseguição dessas empresas, né, que o governo podia fazer cortando contratos e fazendo com que essas empresas fossem derrotadas em concorrências. Agora, os militares reclamavam também justamente de abusos por parte dessas empresas, não é? Se a minha memória não falha, eles chegaram inclusive a criar uma empresa estatal voltada exclusivamente para a construção da Rio-Niterói, não foi? Exatamente. Esse é um exemplo interessante, né? Porque eles criaram... Justamente para ter controle sobre o setor, não é? Isso, exatamente. Quando esse primeiro consórcio ele é afastado, eles resolvem mudar totalmente o regime de contratação da obra, né? E eles criam uma estatal, né, liderada por um militar, um oficial militar, e esse oficial militar contrata as empresas do consórcio para fazerem cada serviço, né? Então é uma obra bastante controlada pelo governo, né? E a empresa ela não foi desmantelada depois, ela continua administrando a ponte, mas ela começa a fazer uma série de obras públicas, né, concorrendo com as empresas privadas e, obviamente, aí, com alguns benefícios, como, por exemplo, o fato da margem de lucro dela, né, ser muito maior, o controle público sobre a empresa, né, para qualidade do serviço, prazo da obra e vários outros elementos, era muito mais amplo por parte do governo, né, e o que a gente ouve é uma grita generalizada no meio da ditadura, né, uma grita generalizada das empresas, das associações contra as atividades da ESSEX, né, que é o nome dessa empresa, né, e então eles e o governo recua e acaba realmente desmantelando a empresa. Primeiro coloca ela para atuar no exterior com empresas brasileiras, mas depois desmantela e deixa ela sem fazer serviços de engenharia. E ela, depois com a privatização da ponte, ela vai ser extinta, né, porque a função primordial dela é administrar a ponte em Niterói. Esse é um exemplo, essa experiência aí da ESSEX é justamente algo que me parece tem como maior referência hoje a essa ideia de caso haja aí um processo de desestruturação dessas grandes empresas atuais de engenharia, uma delas vire a ser estatizada justamente para que o governo tenha condições de conhecer de forma detalhada os processos de compra, de licitação e de construção, de modo a poder, inclusive, negociar com as empresas que se mantiverem no mercado, né? Eu acho que é uma saída interessante, uma saída possível e é isso, né? O governo já pratica esse tipo de prática, já pratica, enfim, esse tipo de mecanismo em outros setores, né? Em outros momentos históricos já foi feito e hoje é feito em alguns setores, né? O interessante é isso, por que não faz no setor de obras públicas? A impressão que eu tenho é justamente que isso decorre do poder político das empresas desse setor. Empresas que são muito fortes, muito poderosas, são multinacionais, são conglomerados e tem um poder político ali no parlamento, nos partidos, nas eleições, que, né, enfim, não é nada desprezível, né? Eu acho que daí o receio, daí o certo, né, enfim, pé atrás do governo em relação a esse tipo de prática. Mas já se criar coragem, né, num contexto aí como o atual, que abre oportunidades para realmente forçar, por exemplo, a criação de uma estatal no setor, né? Eu acho que, digamos assim, os benefícios que essa empresa poderia gerar são realmente bastante significativos, né? Em termos de qualidade do serviço, de prazo de obra, de custo da obra, né, de controle público sobre como é feita a obra, inclusive de tratamento destinado aos trabalhadores da obra. Em geral, essas empresas, né, as empreiteiros brasileiros, elas, a impressão que eu tenho, ficam muito apegadas às práticas da ditadura, né? Então, a forma como elas tratam os funcionários,
seja por via direta, seja por terceirizadas, é um negócio impressionante. A gente viu nas obras de madeira, né, como houve rebeliões, né, nos canteiros de obras justamente contra, né, um regime ali que parecia um regime de campo de concentração, que eram aqueles canteiros no meio da selva amazônica, né, o tratamento que se dava aos trabalhadores e tudo mais. Da mesma forma a gente viu na Copa do Mundo, né, os estádios construindo, os operários morrendo, né, 9 operários morreram na construção dos estádios. Isso é um negócio realmente algo, enfim, deveria ser um grande escândalo nacional, né? E uma empresa pública poderia, enfim, minorar esse tipo de prática, poderia inclusive civilizar um pouco esse mercado, que é realmente característico de uma barbárie que tem no Brasil hoje. Pedro Campos, eu te agradeço muito a sua entrevista aqui, abrindo o nosso Faixa Livre de hoje. Desejo a você um bom trabalho, um forte abraço. Obrigado, eu que agradeço e fico à disposição aí. Bom dia. Bom dia a você. Conversamos com o professor Pedro Campos, ele é professor do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor do livro Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar. E me parece que a sua opinião e principalmente o seu conhecimento dão muito embasamento justamente para que a gente faça uma reflexão sobre talvez o que seja mais importante nesse momento. Como criar alternativas a essas empreiteiras que estão na berlinda. E são empreiteiras, grandes empresas, importantíssimas num setor estratégico do país, particularmente na área aí da chamada construção pesada, e onde, evidentemente, essa solução da internacionalização do setor, que é defendida pela mídia corporativa, a mídia dominante do país, me parece que, além de não resolver nenhum dos problemas já colocados em termos de pressão desse setor privado sobre o Estado, além de não resolver essa questão, as multinacionais são também muito poderosas nesse sentido, no sentido de condicionar muitas vezes as políticas de Estado. Por outro lado, transformaria ainda mais, aprofundaria ainda mais esse quadro de vulnerabilidade do nosso país aos interesses externos. E onde, especialmente, nós temos visto aí nesses últimos 20 anos uma evolução muito negativa em termos da perda, na verdade, de controle nacional sobre o nosso parque produtivo.